Bora, só que tá gravando. Tá bem, Vitor? Tá bom. Deixa eu ver uma chegando. Eu reassisti o filme do Batman vs Superman na versão estendida de 3 horas. O Zequinha, ele gosta de fazer versão estendida ou corte do diretor. E assim, pra mim o filme, ele ainda continua sem sentido. Eu até fiz a anotação aqui, porque eu quero muito conversar mais uma conversa como foi no vídeo do Homem-Aranha sobre esse filme. Cara, eu separei em tópicos não, mas eu fiz tipo uma lista inteira de problemas do Batman vs Superman aqui. E uma lista inteira de algumas qualidades que o filme tem. Porque assim, eu gosto um pouco, mas tem muito problema que deixa o filme totalmente sem sentido. Enfim, eu vou falando ao decorrer do vídeo. Bom, primeiro começando pela mãe do Superman. A mãe do Superman é um dos personagens mais irritantes do filme. Primeiro, no comecinho do filme, quando o Superman tá com pressão, que o conselho tá culpando ele pelo aquele massacre na África. Aí depois aparece no jornal todo mundo falando que o Superman não vale nada, todo mundo esculachando o Superman. Ele liga pra mãe dele pra pedir um conselho. Aí ele pergunta: mãe, por que o pai nunca saiu do Kansas? E dela responde: até aí tudo bem, responde: ele achava que aqui era bom de viver. Aí o Superman fala: como eu queria que as coisas fossem simples. E ela chega na brilhante conclusão: para ajudar o filho dela, as coisas nunca foram simples. E tem outra: depois, quando o Superman não satisfeito, o Clark, ele vai na fazenda da mãe dele para pedir conselho pra mãe dele pessoalmente. Ela fala: seja um anjo que as pessoas precisam, ou se quiser, não seja também. Ou seja, a mãe do Superman é um dos personagens mais irritantes e que só aparece pra cenas sem sentido. Aí a gente chega no maior problema do filme, na minha opinião, que é o Lex Luthor. Pra mim, o plano do Lex Luthor não faz o menor sentido. O plano dele, a princípio, era provocar o Clark, que ele sabe da identidade do Clark, que ele é o Superman, e o Bruce, que ele também sabe que é o Batman, provocar os dois pra brigarem, pra se odiarem, né? Daí ele fica mandando cartinha pro Batman, fica mandando fotinho pro Superman, enfim. Ele consegue fazer os dois se odiarem, consegue fazer o Clark odiar o Bruce, o Batman, e ele consegue fazer o Batman odiar o Superman. Quando ele consegue, quando vai ter a briga do Superman e do Batman, quando o plano dele vai ser efetuado, ele resolve sequestrar a Lois Lane pra chamar a atenção do Superman, pra falar que ele sequestrou a mãe dele, a Martha. Daí ele chama a atenção do Superman, o Superman vem e salva a Lois Lane, porque ele ouviu a Lois Lane com a audição dele. Aí o Lex Luthor fala que pra mãe dele sobreviver, ele tem que matar o Batman e trazer a cabeça. Mas eles já não iam brigar? O Lex Luthor já não tinha conseguido o plano? Por que ele teve que fazer, por que ele sequestrou a mãe do Batman, do Superman? E não satisfeito, enquanto o Superman vai lá pedir ajuda pro Batman, ele fica criando o Apocalipse pra matar os dois. Pra mim, o plano dele é totalmente sem sentido. Também um dos maiores problemas do Lex Luthor é o próprio Lex Luthor. Pra mim, o Jason Eisenberg, acho que assim se pronuncia, que atua como Lex Luthor, tá muito fora do tom. Eu acho que pediram pra ele fazer algo muito foda, como foi o Heath Ledger no Coringa. Aí ele se baseou no Coringa e virou um Coringa. Ele é cheio de trejeito, ele é cheio de frase nada a ver. Ele só entra em cena ou pra contar um plano dele super bolado, e também um plano muito parecido com o do Coringa. Por isso que eu acho que tem muita coisa disso, porque o Coringa daquele filme do Cavaleiro das Trevas, enquanto ele bola um plano, ele já tá bolando outro, que quando aquele outro for efetuado, o outro vai aparecer. E eu acho que o Zack Snyder tentou fazer isso, que é os dois brigam, aí eu faço um plano pro Superman matar o Batman, aí eu faço um bicho pra matar os dois, mas ficou sem sentido. Enfim, pra mim ele tá muito fora do tom, ele tá muito Coringa, muito caricato e cheio de trejeito. Ele faz assim, é muito cheio de trejeito. Pra mim, um dos maiores problemas é o Lex Luthor, e ele de cabelinho me incomoda muito. Superman e o Batman, pra mim, eles são uns dois idiotas no filme. Pra mim, é a pior reencarnação do Superman em Batman vs Superman. Eu adoro o Homem de Aço, eu gosto muito dele em Liga da Justiça, sem contar o Superman do Christopher Reeve. Mas o de Batman vs Superman, eu acho ele idiota, igual o Batman. Primeiro que o Superman, ele salva a Lois Lane, aí ele vai lá com o Luthor conta o plano, aí ele vai lá,
Ele fala pra Lois Lane, eu tenho que ir lá falar com ele. Se ele não me ajudar, eu vou ter que matar ele. Nem todo mundo permanece do bem. Aí ele chega de frente com o Batman. Bruce, preciso da tua ajuda. Aí o Bruce dá aquele negócio de ouvido nele. Ele começa a bater no Batman. Ele foi pedir ajuda pro Batman e começou a espancar o Batman. E fora que ele matou o cara no começo do filme. O Superman matou o sequestrador da Lois Lane, que não era nem sequestrador, né? Tá, aí vem uma das piores cenas do filme também, na minha opinião, que é o do Batmóvel. Pra mim, a cena do Batmóvel, ela não faz sentido também. Primeiro que o Batman, ele tá esperando o português branco. Aí quando o português branco chega, sai o caminhão com a encomenda que é a Kryptonita. Ele joga assim com a sniper, sei lá, o rastreador, gruda no caminhão e corre atrás do caminhão com o Batmóvel. Então pra que ele grudou o rastreador? Ele corre atrás do caminhão que ele mesmo tinha rastreado. Era só ele voltar pra casa e ver onde estava sendo rastreado, pra depois ir lá. Daí não precisou nem usar o rastreador e por coincidência, por burrice do Batman, ele colou o rastreador lá e ele destruiu o caminhão com o rastreador. Mas por coincidência do roteiro, o rastreador ficou grudado bem onde não explodiu. Ele é muito ingênuo em acreditar em tudo. O Batman, 20 anos morando em Gotham, Coringa já passou por ele, matou o Robin, porque aparece lá o traje do Robin e escrito Coringa, alguma coisa lá. Ele não tem por que ter confiança num conselho, e ele acredita em tudo que o conselho fala. Isso me indigna também no filme. A Mulher Maravilha não precisava estar no filme. Eu não entendo porque a única resposta que eu tenho pra ela estar no filme é que futuramente eles precisariam interligar pra ter a Liga da Justiça, que foi aquele fracasso de 2017. Mas eu já tirei da memória, pra mim é Batman vs Superman, da Liga da Justiça é o de 2021. Enfim, não tinha por que a Mulher Maravilha estar no filme. Podia ser numa ceninha pós-crédito, sei lá. A cena do museu, eu não entendi o que a Diana foi fazer no museu. Ela chegou no museu, o cara do museu mostrou pra ela a espada do... Como é que é aquele cara, o grande lá? Sei lá, ela foi lá ver uma espadinha não me lembro de quem que era. E daí o Bruce sabia que tava lá e daí teve a conversa dos dois. Não dá pra entender por que a Mulher Maravilha está naquele museu. A Mulher Maravilha pra mim só tá nesse filme pra fazer uma das melhores cenas do filme, que é quando o Batman tá frente a frente com o Apocalipse. A nave dele caiu. E daí ele vai matar o Batman com o raio laser e chega a Mulher Maravilha, protege ele com o escudo e toca aquela música. Pra mim o filme ele desanda a partir da primeira 1h30. É 1h31, que é, se eu não me engano, é onde o Lex abre a nave com as digitais do General Zod. Pra mim é um furo de roteiro. Se você for ver em Homem de Aço, quando o Clark entra na nave e quando ele vai colocar aquele pingentinho que ele tem e acarcar aquela passou na vizinha, sei lá o que é aquele bicho ali, ataca o Superman sangra, ataca o Superman Man of Steel. Só que em Batman vs Superman ele não ataca o Lex Luthor. Ele coloca o negocinho e a máquina não faz nada, só cumprimenta ele. E outra coisa, como é que o Lex Luthor sabe que precisa do sangue dele pra criar o Apocalipse? Eu não consigo... Olha, é uns furos de roteiro, pelo amor de Deus. Outra coisa de Lex Luthor, pra mim o maior problema é o Lex Luthor. Por quê? O que ele queria com o arquivo dos meta-humanos onde tinha o Cyborg, o Flash, o Aquaman e a Mulher Maravilha? Não faz sentido o que ele queria, porque no começo ele fala que pode existir meta-humanos e pra eles se defenderem ele tava trabalhando pra isso. Mas até onde a gente vê, ele tava trabalhando pra matar o Superman, pedindo a licença pra conselheira, esqueci o nome dela, pra trazer a Kryptonita. Nenhum momento ele falou pra se defender dos meta-humanos. Tá, aí chega no pior problema, que é piada, eu não preciso ficar falando toda hora, mas o Save Marta é um esculacho. É a coisa mais horrível dos filmes de heróis. Eu fico imaginando se fosse no meu caso, eu ia falar salve a Mariângela, salve a Mariângela. Ele fala salve a Marta, em vez de salvar salve a minha mãe. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque todo mundo já tá cansado de salve Marta. Mas pro fim, a batalha final é cheia de problema pra mim, na minha opinião. Como que a Lois Lane sabe que pra matar o Apocalipse precisa da lança? Porque ela não escuta que aquele bicho é do mundo dela. Ela não sabe nem com quem que eles estão lutando. Mas ela pega a lança, ela vai lá pegar a lança pra matar o Apocalipse. Quer dizer, pra entregar, não sei. Ela foi lá pegar a lança de volta que ela mesmo jogou fora. Como que ela sabe disso, eu não sei. Outra coisa também que é um grande furo, na minha opinião, é quando no Save Marta, que daí tá o Batman e o Superman sozinho. Superman fala, salve a Marta. Dá uns 3, 4 segundos. Chega a Lois Lane correndo de longe e o Batman gritando, por que eu te disse esse nome?
E chega a Lois Lane e fala, é o nome da mãe dele. Ela não ouviu o Superman falando isso. Como é que ela sabe que ela... É bobagemzinha? É, mas irrita no filme. E pra mim, termina os pontos negativos do filme aí. Eu também anotei alguns pontos positivos. Eu vou listar pra falar que eu não odiei o filme. Tantas trilha sonora dos filmes da DC Comics nos filmes interligados, no universo compartilhado, pra mim são maravilhosas. Ganha até da Marvel. Trilha sonora do Superman, quando ele chega assim, pula pra matar o cara, mesmo sendo uma cena sem sentido, mas ele vem com a cabeça baixa, ergue a cabeça e dá o... É muito boa. A cena da Mulher Maravilha chegando pra proteger o Batman também é maravilhosa, aquela cena quando ela protege o Batman. A trilha sonora dos filmes da DC Comics, e principalmente nesse Batman vs Superman, é muito boa. O Batman em ação, em combate, é muito bom. É muito foda, porque o Batman do Ben Affleck, ele não é apenas estrategista na luta, ele é gigante, ele é grande, ou seja, ele derruba a negada na porrada e na técnica. Coisa que, por exemplo, do Robert Pattinson, que vai estrear esse ano, ele já é mais magrinho. Aí ele já tem que matar a rapaziada, os inimigos, na técnica. Tem a cena no início que ele marcando o cara assim, fugindo pelo teto igual um animal. É muito animal essa cena. E ele assim, de longe, é um Batman que dá medo. É um Batman que dá medo pelo menos no início do filme. A luta pra salvar a Marta, quando ele chega pra salvar a Marta contra os capangas do Lex Luthor, é muito boa. Ele deitando a porrada em todo mundo na força bruta e na técnica, muito boa. E o Alfred guiando ele também é uma cena bem legal na biblioteca, lá onde o Lex Luthor convidou o Batman, o Bruce. É muito legal a cena do Alfred guiando ele. Pra mim o filme é bem interessante até 1h30 do filme. Depois que passou, que é quando, se eu não me engano, é quando o Lex Luthor vai abrir a nave, ali começa a desandar pra mim o filme. Tem coisas boas como os ideais do Superman. Eu defendo muito o Homem de Aço, que todo mundo critica que ele destrói muito, que é um Superman sem cuidado, mas pra mim era um Superman iniciando a carreira, a primeira vez que ele protege a Terra. Nesse filme, ele ainda destrói, ele mata. Aí já me irrita um pouco. Mas ele tem uns ideais legais. Os ideais do Batman, em alguns momentos, também dá pra se relevar. O Clark Reporter é legal também. A primeira vez que a gente vê no DCU. A cena da explosão no Congresso, eu achei uma boa sacada do Zack Snyder. Porque o Lex Luthor, sem o menor sentido, mas ele queria explodir o Congresso. Aí ele deu uma cadeira pro maluco que caiu o prédio em cima das pernas dele, que o Superman derrubou, e ele ficou sem as pernas. Aí ele deu uma cadeira e dentro tinha uma bomba revestida por chumbo. E todo mundo sabe que o Superman não consegue ver dentro do chumbo. A visão de raio-x dele não ultrapassa o chumbo. E isso é um negócio que dos quadrinhos ou lá do filme do Christopher Reeve nós já pega na hora. Toda hora aparece um jogo de futebol americano do Metrópolis contra o Gotham. E todo mundo sabe que o Victor, o Cyborg, joga futebol americano. Só não lembro se ele joga no Metrópolis ou no Gotham. Mas em um dos dois ele joga. E sempre aparece um jogo de futebol disso, mencionando o Cyborg. Mas pra mim, tudo que é bom do filme, ele acaba em 1h31. E essas foram as minhas anotações de eu reassistir Batman vs Superman de 3 horas. Mas então, galera, deixa aí embaixo o que você achou, o que você acha do filme, se você reassistiu ou se a tua lembrança é antiga. O que você acha do filme? Eu daria nota 6. Tô sendo modesto, né? Nota 6 pro filme, tem algumas coisas legais, mas é muito mais problema do que acerto. Deixa aí embaixo o que você achou do filme. Deixa aí embaixo filmes pra eu reassistir. Talvez possa virar até um quadro aqui no canal. Like, favorito, compartilha com seus amigos. Já falou, hein? Valeu, 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 valeu. Vou pegar uma onda.